Agô, é caro, bom dia a todos, a todes, a todos. Eu me chamo B e eu sou de Fortaleza, Ceará, e eu sou uma pessoa trans não binária. Isso quer dizer que as definições da cis-heteronormatividade não me contemplam. Eu estou vestindo uma camisa branca com os meus cabelos eu não pude cortar durante a pandemia, então eles estão grandes. Atrás de mim tem um biombo de madeira e uma pintura da minha irmã, quando ela tinha alguns anos de vida. E hoje eu vou compartilhar o meu processo desenvolvendo uma tipografia para a língua iorubá. E vamos. Eu queria agradecer o convite da organização do Tipo X, por essa oportunidade, né, de estar aqui hoje. Então, há uma palavra banta da língua africana, Kikongo, que significa coração e também memória. O professor, pesquisador, compositor Tigana Santana nos ensina que coração e memória operam juntos na construção do saber. Nada do que eu tento trazer aqui hoje é novo. Tudo já foi dito, tudo já foi esquecido e tudo precisa ser relembrado. Na tentativa de me relacionar, né, e experimentar as palavras, eu percebi que daquilo que eu aprendi enquanto escrita, pouca coisa me restava, né. Numa das primeiras lições de caligrafia que eu tive, essa foi uma das primeiras frases que apareceu e foi a que mais marcou, assim. Verba volante, scripta manente, né, o verbo, a palavra falada desvanece e a palavra escrita permanece, né. E desacreditar desse poder da tecnologia oral, né, aquela que se manifesta na presença e acontece e se desenvolve no exercício, como me ensinou a pesquisadora Pedra Silva, diz muito sobre essa sociedade que a gente está inserida hoje, né, que se desenvolve e cresce em cima desses papéis, desses contratos, né. E por papéis aqui eu trago tanto os papéis físicos, né, o papel aqui, quanto os simbólicos, né, que sustentam essa cadeia de processos exploratórios, né, herança da tradição europeia, que foi instaurada aqui. A gente não pode só confiar no que é dito, tem que estar escrito para que seja verdade. E a Leda Maria Martins, professora, pesquisadora e artista, no seu precioso e generoso Performances da Oralitura, nos convida a transpor esse lugar da memória escrita para outros ambientes, né, que é a oralidade e as práticas rituais. Eu estou olhando para cá porque tem uma colinha. E eu fiquei espiralando, né, nesse espectro epistemológico de meios de criação, de passagem, reprodução, e aí eu venho desenvolvendo esse projeto tipográfico, nessa tentativa de bifurcar esses caminhos, né, e de deixar para trás o que eu não quero mais perpetuar. E eu costumo dizer que esse projeto é uma tentativa, e que ele se faz nessa travessia circular, porque ele carrega uma história que que começa bem antes de mim, né, nos tempos imemoriais, e que não termina comigo, né. E é também uma investida, nessa tentativa de redefinir a relação que eu estabeleço com as formas de letra, né, que é a minha principal prática de criação de narrativas,
eu estudo caligrafia há um tempo, e transpor essa ordem da palavra escrita para essas outras práticas, tem sido bastante interessante, assim, nesse processo. O projeto é sobre a língua iorubá, e uma das 4 línguas, que são oficializadas escritas na Nigéria, né, que utilizam os caracteres latinos, né. Eh, o iorubá, ele é utilizado, além da Nigéria, em países como Benin, Togo, Gana e na Guiné, em Serra Leoa, além de ser herança cultural, em países onde a diáspora esteve presente, né, na América Latina. A gente tem aqui o Brasil, na em Cuba e no Haiti. Frisei essa questão dos caracteres latinos, porque o iorubá, diferente de algumas outras linguagens que vêm do continente africano, o iorubá ele não tem um script próprio, ele não tem uma representação, que não seja, assim, até onde eu consegui alcançar, que não seja com os caracteres latinos, né, que é o que a gente utiliza. Existem algumas formas também de expressão dessa língua, né, esse é tirado do livro do Saki Mafundinkwa, que existem algumas outras interpretações do iorubá, que é, por exemplo, o aroko, que é uma forma de escrita que é feita com conchas e nós, né, e o aroko, ele passava as mensagens consideradas secretas, né, e funcionava mais como ferramenta de transmissão de dados de guerra e de mensagens ultra secretas, né, digamos assim. E eu consegui acessar também uma proposta que foi feita por um chefe, nigeriano, né, vale lembrar que a Nigéria, ainda existem as figuras dos reis, então esse chefe, que é o Toluaché, ele fez essa proposta de ter esse script, que está em azul, essa parte de cima seria um script próprio do Iorubá, ele, chamou esse alfabeto, de Odudua, e essa proposta, assim, até onde eu consegui chegar, não foi muito para frente. Aqui no Brasil, o iorubá, assim, o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas vindo do continente africano, né, em 3 grandes ciclos dessa migração forçada. Então, aqui o iorubá é um dos principais suportes da sobrevivência cultural e antológica africana, né, e se faz presente nas manifestações religiosas do candomblé, o molocô, da umbanda e do culto de Ifá. E essa é a minha conexão com a língua, né, durante algum tempo da minha juventude, como o Tony disse, eu não aparento ter a idade que eu tenho, eu vivi com uma pessoa que era de terreiro, e que era um terreiro, né, então a língua faz parte da minha construção subjetiva, mas não foi a primeira língua que eu aprendi a me comunicar, né. Então, isso me gerou várias dúvidas, né, porque o iorubá é uma língua pluricêntrica e tonal, né. Pluricêntrica quer dizer que ela tem várias versões padronizadas, que variam de acordo com o lugar que ela é falada, e tonal, porque a entonação faz parte da estrutura semântica, né, então, como vocês podem ver nesse exemplo, a palavra que tem a mesma grafia,
com dependendo do tom que é utilizado nas na sílaba, ela tem um significado completamente diferente, né. E o que também, nos traz, eh, a essas informações desencontradas, né, que muitas das traduções do Iorubá que chegaram no Brasil, vêm com textos que corroboram com a visão, racista e preconceituosa dos saberes de terreiro, né, porque é importante aqui lembrar que a primeira tradução que se tem do Iorubá data de 1843 e foi feita por um bispo da igreja anglicana, né, é o bispo Samuel Adjaye Crowther. Então a gente já tem essas interpretações que corroboram com isso, né. Por exemplo, que chegou no Brasil muito forte, que foi instaurada durante muito tempo, né, e que ainda hoje persiste, por exemplo, é a percepção que Exu, o orixá Exu, seria essa representação do mal do diabo católico, né, o mal, aquele que tem que ser evitado a todo custo, né, quando na verdade, no entendimento iorubá, essa percepção maniqueísta de bem e mal, ela não existe, né. A gente tem Ibi, que seria infortúnios, e Ire, que é bonança, eh, convivendo ali no mesmo espaço e eles estão em sempre em movimento para se balancear, né. Então, nesse entendimento, o Exu, na verdade, é atemporal, né. Ele nos tira dessa dicotomia, ele é gerador de todo o movimento. Então esse aqui são as letras que são utilizadas no alfabeto iorubá, né, que também é conhecido como Abidi, que é o nome que são que é a pronúncia das primeiras 3 letras, né, A, B e D. Esses aqui são os principais caracteres que são utilizados esses diacríticos, né. Essa representação com o macron, que é esse traço em cima, ela não é mais tão utilizada hoje em dia, caiu porque é um tom que na verdade não se marca, que é o tom médio. E aqui são outros scripts africanos que tem no livro. Esse slide está fora de lugar, mas tudo bem. E aí eu trouxe também para mostrar que, o trabalho do Sebastian Tapionashi, que ele está trazendo para as tecnologias de hoje alguns scripts africanos, né, como o Bomun, o Manguego, o Osmania, esses são todos trabalhos do Tapinawashi. E acho que é uma das representações mais, assim, conhecidas de scripts africanos, né, que é o Sankofa. Eu fiz durante a fase da pesquisa, né, eu fiz essa busca no site no MyFonts, né, que é o principal dito, né, o principal distribuidor de fontes, e eu me deparei com esse resultado que ele é aterrorizante, mas não é inesperado, porque ele é sintomático, né. Então, a gente tem aqui nas fontes serifadas que estão disponíveis para compra, apenas 10% dessas fontes, elas têm a maioria dos caracteres que são utilizados no iorubá, e nas fontes sem serifa, essa porcentagem cai para 7,5, né. E aí a gente tem esse novo dado, que são 2,5% das fontes que têm todos os caracteres,
mas se a gente for ver como eles estão alocados nas letras, a gente tem essas inconsistências, né, porque, não foram desenvolvidos pensando nessa língua. Então eu trouxe esses 3 exemplos de fontes sem serifa, que são famosinhas no mundo da tipografia, né. E isso se dá, para além de outras coisas, de que os caracteres do Iorubá, propriamente ditos, eles não são contemplados pelo consórcio da Unicode, né. A gente tem algumas outras linguagens, que já são contempladas e que aí a gente consegue ter pegar emprestado, né, que é, por exemplo, do índico romanizado e do vietnamita, que tem o pontinho embaixo, né. Isso faz com que os caracteres sejam o do Iorubá propriamente dito, estejam muito inconsistentes, né, e a gente não consegue ter uma interpretação verdadeira do que está sendo colocado, porque os caracteres que são essenciais tanto para a leitura quanto para a escrita são considerados, descartáveis, né. Eu trouxe esse exemplo, uma consequência disso, que é a Declaração, Universal dos Direitos Humanos, né, traduzida para o Iorubá, e esses são o primeiro e o artigo 19º da declaração, que são aqueles que sustentam, né, sustentam a ideia de liberdade de expressão, transmissão de ideias, independentemente de fronteiras, pois somos livres e iguais em dignidade e direito, né. Então, a gente consegue ver que os principais caracteres do Iorubá, eles não são contemplados e a interpretação fica como se fosse assim, né, essas lacunas, esses buracos, a gente não consegue ler exatamente o que está escrito. Uma representação do que seria o texto no português, também para o inglês. E aí no decorrer da minha pesquisa eu encontrei esse projeto, chamado Pan-Nigerian, que foi desenvolvido na década de 80 por um professor, o professor Victor Manfredi, que é professor da Universidade de Boston, e na altura que ele desenvolveu esse projeto, ele estava ensinando em Lagos, né, na Nigéria, e o projeto ele queria, criar um mapa de caracteres unificado, que contemplasse as 4 línguas, indígenas da Nigéria, né. O Iorubá, a gente tem o Iorubá, o Hausa, o Igbo e também o inglês, né, do colonizador. Mas como muitos assuntos que excedem essas definições hegemônicas e como muitos projetos visionários, né, da época, o Pan-Nigerian perdeu o compromisso oficial e permaneceu só como tecnologia de nicho, utilizado por estudiosos das línguas africanas, né. E aí, esse aqui é esse projeto do o Pan-Nigerian está disponível na internet, no site do Vitor, e o primeiro mapa de caracteres foi desenvolvido em cima de uma tipografia que chama Impresso, que foi, cedida ao Vitor pela Neufville de Barcelona, e quem fez os desenhos originais foi o Hermann Zapf, em cima do desenho da Impresso. Então a gente tem também a proposta dentro do projeto da Pan-Nigerian de ter esse mapa para as máquinas de escrever, além do typesetting. E em outubro, aí eu comecei o processo de fazer a fonte, né, em outubro de 2020 eu ganhei uma bolsa para esse curso da Type Cooper, que é o princípios, vou falar em português, né, os princípios do desenho de letras, tipos para display.
display type. E o Juan, que é o professor desse curso, ele tem esse projeto de disponibilizar bolsas para pessoas negras, pessoas de cor e indígenas. Então, por ser latine, eu fui contemplada e foi uma experiência muito boa, assim, porque o Juan, além de ser uma pessoa maravilhosa, é um excelente professor que abre os nossos olhos para outras perspectivas, assim, no desenho da tipografia, né? Então, essa é a minha turma. Um pouquinho do meu processo, né? Assim, eu comecei a desenhar em julho, em agosto, e aí em outubro foi quando eu comecei a. Como é que eu tô de tempo? Alguém me diz, porque eu. Palestrante de todos os eventos, mas tudo bem. O quê? Só, só acelera para a gente conseguir ter tempo para as perguntas. Mas tá quanto tempo? Ai, meu Deus, desculpa. Bom, então é A isso. gente tem, a gente tem pelo cronograma oficial, 7 minutos. Tá. Já tá Tá, acabando, eu tá juro. bom. Tá na última folha aqui. Então, isso um pouquinho do processo, né? Eu tive várias crises durante esse começo. Eu pensei em desistir várias vezes, mas eu tinha sempre uma vontade muito grande de fazer e conversando com as pessoas, assim, Flávia me ajudou muito, Sila me ajudou muito, Deia, o Melo também. Então, assim, fora as outras pessoas que eu vou agradecer depois, que me ajudaram nesse processo de não desistir, né. Esse foi o mapa de caracteres que eu terminei que eu entreguei no final do curso, e algumas pro provas. E eu para encerrar, né, tipo, eu trago essa frase também do livro do Saki, que são palavras numa jornada ensinando a gente das coisas do passado para olhar para o futuro, né. Então eu agradeço a todas essas pessoas, que me acompanharam, e eu tenho certeza que essa fonte não foi feita só por mim. E só outra última coisa é que eu também estava pensando muito em deslocar esse lugar da tipografia para outros meios, então eu comecei a fazer crochê com as letras, né. Esse foi um trabalho que eu apresentei no para o 36 Days of Type. Essa é a minha avó, que foi que me ensinou a bordar e a fazer crochê. Isso foi um dos caracteres que eu presenteei a minha avó. Então é isso, esses são os meus contatos e vamos nessa. Sensacional, B. Pergunta da Sila: quais são os próximos passos da caminhada da Unirese? Os próximos passos, tu tira aí a minha tela? Tiro. Próximos passos, desenhar itálicos e outros pesos, né, porque eu só fiz uma versão, que é a versão display, e a minha intenção é que essa tipografia fosse utilizada para textos. Então, preciso fazer alguns ajustes, muitos ajustes, nesse desenho e fazer esses outros pesos, né, porque principalmente o itálico é uma demanda que veio das pessoas que eu consultei durante o processo, né, estudiosos do Iorubá, que precisam dessa diferenciação de texto e principalmente em produções acadêmicas, assim. Então eu estou pensando nesses desenhos, mas fiquei muito feliz quando a Flávia disse que eu tenho tempo para fazer, porque eu estava bem aperreada de querer fazer logo isso, mas é isso, os próximos passos são esses. E como foi a minha primeira tipografia também, tem muita coisa ainda que aprender, né.